Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Tá começando mais um Plantão do Rock. Hoje eu tô com a grande personalidade, ganhadora de Grammy Latino. Mora na França, faz 4 anos, mas é porto-alegrense, nascida aqui. E o que eu tava comentando com ela, infelizmente, não diria com o reconhecimento, mas com a popularidade que eu acho que ela deveria ter. Estou falando da Ana Di. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que prazerzaço te conhecer. Igualmente, grande prazer te conhecer, Jeff. Aqui com meu amigão Max Garcia também. A gente está muito felizes de estarmos aqui. Muito obrigada pelo convite. E ela confidenciou que esse é o primeiro podcast que ela participa de maneira presencial. É isso aí. Pô, que honra e que felicidade para mim. Muito obrigada, para mim também. Me conta uma coisa, nasceu em Porto Alegre, não precisa dizer que ano, as pessoas que procurem... Não posso dizer, não tem problema nenhum. Mas e como é que entrou na tua vida, assim, a questão do canto? Era uma coisa que apareceu cedinho e logo despertou a atenção das outras pessoas? Ou é uma coisa que tu tinha no início íntima tua, não abria pra ninguém e chegou um momento que o vulcão teve uma erupção? Uhum. Acho que um pouco os dois, sabe? Eu comecei a cantar por incentivo da minha mãe, porque ela cantava no coral da URGS, gostava muito. E quando eu tinha 5 anos, ela me colocou no coral da minha escola. Eu estudava na Santa Rosa de Lima. E a minha professora no coral era a Simone Haslan, junto com a Helena. Sim. Helena, não lembro o sobrenome dela agora, mas era uma dupla, né? A Simone no piano, acompanhando, e a Helena como treinadora vocal, né? Professora de canto. E naquela época o talento, a musicalidade começou a se mostrar. Eu não era uma criança, sempre fui uma criança muito tímida, muito reservada, com pouquinhos amigos, mas tinha coisa da musicalidade se mostrando. Eu já com 5 anos eu conseguia entender as vozes, eu sabia a segunda voz, a terceira voz, a primeira voz, corrigia os coleguinhas do lado, aquela coisa, né? Enfim, e gostava de cantar, meu instrumento era claramente a voz, mas e continuei em corais, assim, na adolescência, mas eu nunca havia cogitado ser cantora, porque as cantoras brasileiras da época que eu conhecia, que eram muito populares, assim, poucas eram parecidas comigo, poucas tinham a voz parecida com a minha também, eram cantoras normalmente sopranos, eu tenho a voz mais grave, né? Sou uma mezzo com extensão de contralto, então a minha extensão é mais grave, mas meu timbre é mais pro mezzo, assim. Então, não me identificava. E aí, na adolescência, quando eu escutei as cantoras de jazz negras, americanas, que eu me identifiquei, eu pensei, eu comecei a cantar as músicas delas e pensei, nossa, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui dá pra minha voz, assim. Eu copiava elas e entendia dessa maneira. E aí, comecei a cantarolar pras amigas na escola, as amigas... começaram a dizer, tu tem uma voz bonita, mas isso levou um tempo, sabe? Foi ali pelos 16 anos, assim, compondo algumas musiquinhas muito ingênuas, muito arcaicazinhas ali, mas fui fazendo essa aventura, assim. E consegui cogitar mesmo, acho que muito através do incentivo das amigas, do olhar do outro, porque o que eu cogitava de ser cantora, assim, adolescente, era muito inconsciente ainda, e muito muito tímido mesmo, muito resguardado. Eu tinha medo de ser ridicularizada, das pessoas acharem que não tinha nada a ver, que eu não tinha talento para isso, assim. Tá, mas para aí que agora levantou várias perguntas. Primeira pergunta, claro, tem um viés aí, porque a tua mãe, como tu disse, cantava em coral, então obviamente que trazia a parte técnica para casa. Sim, a minha mãe cantava em casa o tempo inteiro. Pelo menos uma parte, mas eu fiquei curioso do negócio de já saber as vozes. Tu sabia as vozes tecnicamente ou instintivamente? O que tu chama, assim, tecnicamente ou instintivamente? Como assim? Tu sabia as vozes, assim... Não, tu tem que cantar desse jeito, tu é tal voz do coral, tu tem que acompanhar essa linha.
Ou era uma coisa que já fazia sentido pra ti esse arranjo de uma coisa ter um som e a outra coisa ter outro nesse som, sentido, mas elas Elas conversarem. exatamente, era instintivo no caso, né? Essa segunda possibilidade. E aquilo fazia sentido pra mim e eu sabia que se uma não fizesse afinadinho, a outra ia se prejudicar, né? Era o que acontecia. E o som não ficava harmônico, então era nesse sentido. E a minha mãe praticava comigo, porque ela gostava das músicas que eu aprendia no coral, então a gente cantava juntas. A minha mãe fazia a primeira voz, eu fazia a segunda, a gente apresentava na família, aquela coisa, né? Então eu praticava assim, dessa maneira, assistia muito. Uma coisa que é muito presente na minha infância, foi muito presente na minha infância, foram os filmes da Disney. Tinham músicas lindíssimas. Eu amava as músicas. Então, eu olhava assim, eu gostava muito de assistir os clipes no final do filme, que tinham os cantores de verdade. Eu ficava sonhando, eu quero ser igual aquela ali. E mas tu gostava de fazer assim. segunda voz ou tu gostava de fazer primeira? Tinha alguma que te... Eu sempre fazia segunda. Até porque a minha mãe tem a voz mais aguda que a minha, então acho que ficava assim, né? Mas eu acho que eu queria fazer a primeira. Pois tu sabe que... Tinha mais destaque. Tu sabe que, obviamente, o programa é sobre ti, mas eu já falei isso algumas vezes. Eu sempre curti segunda voz desde pequeno. E eu tinha um negócio que eu já conversei com outros colegas músicos. Eu gostava de fazer segunda voz dos objetos da natureza. Então, por exemplo, olha que lindo. eu curtia fazer a segunda voz do meu aspirador de pó. Eu gostava de brincar com aquilo de o aspirador de pó dar sempre o mesmo tom e eu ir brincando em volta do aspirador ali, de pó e cantar com o aspirador de pó. Que loucura, que lindo, né? Que loucura. Que loucura. E daí eu já tive cara que me disse, pois eu fazia a mesma coisa com micro-ondas. Eu digo, pá, que orquestra. Que lindo isso, né? A música, ela tem que vir... Tem não, mas ela vem muito daí, né? Dessa onda lúdica, né? A gente brincar com sons. Ela vem da natureza, né? A gente é a natureza. Mas tu falou que cantava com a mãe em casa e tal, e apresentava pra família, mas... pessoal já não... E ao mesmo tempo pouco, tinha medo, tinha vergonha de reprovação das outras... do pessoal que te cercava na tua faixa etária. Mas não era uma coisa assim evidente que tu tinha um talento que todo mundo ia se impressionar? Não, acho que não. Não era nesse sentido. Assim, eu nunca fui uma criança muito... no bom sentido, exibicionista. Ao contrário, eu era bastante introspectiva, até hoje sou. Então, eu não tinha aquela coisa de a criança chegar, deixa eu cantar para todo mundo, vou pegar o microfone. Não, sabe? Era algo assim, sempre foi. Até hoje, quando eu vou praticar em casa, eu gosto de estar sozinha em casa, eu gosto de estar no meu quarto ali, escondida, eu não quero que ninguém escute. Eu só quero que as pessoas escutem na hora que tiver, pronto. Tem um perfeccionismo aí, né? Acho que tem é algo um pouco ruim, né? É ruim. Mas o que eu vou fazer, né? Eu não consegui curar isso ainda. Mas quando cantava alguma coisa no recreio do colégio? Não cantava. Ou sei lá, ou... Não Nunca? Cantava, não. Cantava baixinho pra ver se alguém escutava, mas não cantava assim. Mas a galera não parava e dizia, para aí. Não. Isso aconteceu no segundo grau. Eu tava com uns 16 anos, por aí. E eu cantei para umas colegas do Leonardo da Vinci, onde eu estudava. E as meninas adoraram. Cantei uma música do Tom Jobim. Era Amor em Paz, uma música linda. E aí ela... Ai, mas que lindo, não sei o quê, me canta mais. Aí eu tenho umas musiquinhas. Aí eu cantei as minhas músicas e tal. Aí cantei outras bossas, músicas populares brasileiras. E aí elas mostraram pro professor, falaram, olha, a Ana canta, né? E aí meu professor de português, na época, disse, então canta, se tu cantas, então canta pra gente no final da aula. Aí me colocou, eu sentei na classe e do professor ali no final da aula e cantei. E aí toda a aula de português ele me pedia, então agora a Ana vai cantar. E isso aconteceu no cursinho pré-vestibular também. Aí o Regis, que eu estudei no Unificado,
O Regis ficou sabendo que eu cantava, me pedia para cantar em alguns finais de aula. Aí encontramos um colega que sabia tocar violão, começou a me acompanhar, aquela coisa. E o Regis dizia, não, Ana, tu tem que morar no exterior, isso não pode ficar aqui. Ele via que o meu tipo de voz, o tipo de música... Gonzaga, infelizmente finado, né? Nos deixou grande professor de matemática. Grande professor e pessoa, né? Então o Regis me incentivou muito na época e falava isso, assim. Hoje eu lembro dele, porque estou morando fora, né? Então lembro do que ele falou, assim, é o tipo de voz, de música. E qual eram as cantoras que tu disse? As cantoras da minha época eram sopranos. Que cantoras eram? Marisa Monte, Gal Costa, até Tetê Espíndola a gente escutava em casa, que era daí super mega soprano, né? Mas acho que principalmente isso. Eu escutava a Bethânia, que tem a voz mais grave, mas não tanto na época. Eu escuto muito mais agora. Eu não escutava muito Elza Soares também, que tem uma voz mais grave, né? Mas tipo, tu não pegou aquele período do axé, não sei se seria axé music, mas que começou Daniela Mercury. Sim. A Ivete depois, hoje ficou com uma voz mais grave, né? Quando ela apareceu, ela buscava um timbre mais Ela mais tinha agudo, um timbre né? mais jovem, né? A voz da gente muda muito ao longo da vida, então ela tende a ficar um pouco mais grave, né? Acho que a minha também, quando eu era mais menina, assim, quando eu comecei, a minha voz era um pouquinho mais aguda, assim. Os tons, assim, mudam um pouquinho. Não pode mudar muito, porque isso diz de algum problema, de desgaste e tal. Mas acho que o próprio timbre mesmo muda um pouquinho, né? Mas e qual foi a cantora que tu disse assim, pá, tá aqui? Ella Fitzgerald. Nossa, quando eu escutei, eu fiquei... É como se um portal tivesse aberto, assim, pra mim, sabe? Eu gostei muito. A voz dela era aerada como a minha. Hoje a minha voz tá bem mais aerada do que o normal, porque eu tô meio rouca essa semana, mas a voz dela era cheia de ar também. Ela tinha um jeito muito lúdico de cantar. Mas a minha também é uma areia só. É? Não, eu tenho um sulquinho de prega vocal aqui. Tu deve manjar do que eu tô falando, que... Não, é uma ventania. Bom. Eu tenho que espremer lá atrás, assim, pra... fechar. Fazer uns exercícios. A minha eu acho que tem, a minha voz, o ar que ela tem, eu acho que tem mais a ver com uma porosidade dos ossos, assim, acho que é isso. Mas foi a ela. Meu pai tinha uma fita cassete de Fantastic Ella. Acho que nem existe esse disco, mas existe a fita, enfim. Até hoje eu guardo essa fita, né, numa caixa de preciosidades, sério. E dentre as músicas da fita tinha Summertime com a Ella e com Louis Armstrong. E aquilo pra mim foi, sabe? Foi realmente um divisor de águas. Muita profundidade, né? Muito conteúdo ali, não só musical, que é a composição dos Gershwin, que também são caras que tem acho que tem uma ancestralidade, uma história muito profunda dos judeus ali, né? E os caras conseguiram ler a cultura afro-americana dessa maneira, assim, né? E transformar em música foi algo sublime, assim, pra mim até hoje. Acho que é a música da minha vida. E a ressonância devia ser parecida, né? O encaixe da voz, onde é que ia entrar. Tem uma identificação tanto de voz, de técnica, Eu vou te dizer que eu achei que tu ia dizer Aretha Franklin. Não, a Aretha é completamente diferente de mim, né? Porque a minha voz eu costumo chamar de potente e suave ao mesmo tempo. E a voz da Aretha é potente, né? Potência é potência, né? E então, acho que a da ela tá muito mais próxima da minha. Quer dizer, quem sou eu pra comparar? Não é isso. Mas pensando em termos de timbre, em termos de colocação, né? De estrutura, eu acho que eu seria uma como se diz? Pupila ou vassala ou qualquer coisa do gênero da ela. Admiradora, né? Da Ella Fitzgerald. Mas e quando é que o negócio ficou sério? A música te rebocou? O negócio ficou sério
a partir desse incentivo de amigas, né, eu comecei a despertar, a ter o desejo por fazer música profissionalmente despertado. Então, comecei a querer estudar canto, fui estudar canto com a Giza Volkmann primeiro, depois... primeiro com a Rosana Lofrano, depois com a Giza Volkmann, e depois achei a mestra da minha vida, que é a Lúcia Passos, que é minha professora até hoje, e mestra em muitos sentidos, assim. E eu comecei a frequentar alguns espaços na cidade que tocavam blues, tocavam jazz. E aí eu fui num lugar onde se tocava muito blues, fui num show de blues do Andy Boy. E eu tinha 17 anos, acho que eu nem podia estar frequentando aquele lugar, mas eu sempre pareci mais velha, assim, né? Uma mulher grande, enfim. Aí fui com uma amiga e num intervalo eu fui no toalete, assim, era um toalete, um banheiro unissex. E o Andy Boy tava lavando as mãos e eu fui super invasiva, assim. Eu cheguei com ele lavando as mãos e disse: nossa, que show maravilhoso, eu adoro o que vocês estão fazendo, eu gostaria muito de fazer isso também. E ele foi super receptivo, falou: ah, tu cantas? Então eu falei: eu canto. Que cantoras que tu gostas? Aí eu expliquei, falei as divas do jazz, assim. E ele chamou atenção, porque ele pensou: como que uma menina tá me falando dessas cantoras hoje em dia, né? Ele: então vem aqui tal dia que eu vou te apresentar uma cantora que dá canjos com a gente, que pode te ajudar. E aí ele me apresentou a Sema, que canta blues, jazz há bastante tempo em Porto Alegre, conhecia todo mundo, conhece todo mundo, uma amiga querida. E a Sema me adotou, assim, para me levar, muito generoso da parte dela, para me levar em diversos lugares onde se fazia música. Então tinha muita jam session naquela época na cidade. Hoje em dia acho que não tem tanto, infelizmente. Pelo menos que eu saiba, não. Não tem. E eram jam sessions naturais, assim. As pessoas terminavam de tocar era um lugar chamado Fellini Piano Bar. E aí os músicos que terminavam suas gigs em outras partes da cidade iam para lá à meia-noite, ou sei lá que horas, 11h30, e ficavam tocando até tarde, assim. Era perto da Cristóvão? Era na 24. Na 24, numa galeria que existe ali. É. E aí eu comecei a conhecer os músicos da cidade ali. E aí, um belo dia... eu comecei a cantar. Cantei com Adão Pinheiro, com o Sérgio Coppetti, com vários músicos que tocavam muito naquela jam. E eu conheci o Jorginho do trompete naquela época também, né? E um dia eu quis gravar algo. E eu não tinha grana pra bancar uma banda inteira. Eu tinha escutado um trabalho de baixo e voz de uns artistas brasileiros que moram em Portugal hoje em dia. E eu pensei: quem sabe o Serginho Coppetti, baixista, grande amigo. Falei: quem sabe a gente se une e faz um baixo e voz. O Serginho adorou. A gente foi para um estúdio de um amigo dele, gravamos 3 faixas de baixo e voz. E aí, para encurtar a história, uma amiga da minha mãe escutou... Cover ou já composição tua? Não. Gravamos Fly Me to the Moon, Cheek to Cheek e Brigas Nunca Mais. Pô, achei que que ia vir Fever aí, porque nada mais baixo e voz do que Fever. Fever foi o nome do meu primeiro show. Primeiro show sério, assim, né? Fever, tributo às divas do jazz. E aí uma amiga da minha mãe escutou e falou: nossa, mas isso aqui é a cara do programa do Júlio First, temos que levar pra ele. Ela pegou a demo, levou pro Júlio First. O Júlio First adorou, me ligou e disse: tu és muito talentosa, eu vou te tocar no meu programa, te desejo tudo de bom. Me falou várias coisas e tal. E começou a tocar a minha demo ali. E a partir disso, coisas aconteceram. Outras pessoas eu fui conhecendo. Conheci o Paulo Dorfman, que foi um cara que me apoiou muito no início, abriu muitas portas para mim. O Michel também, Dorfman. E aí fizemos um concerto juntos, vários concertos juntos, eu e o Paulo. Depois eu fiz o Fever, tributo às divas do jazz e do blues. Conheci outros músicos. E assim foi indo. Aí entrei na faculdade de psicologia nesse meio tempo. Fiz 5 anos de faculdade, me formei. E depois da faculdade, aí é que eu mergulhei completamente, assim, na carreira musical, não. Sem querer botar ninguém em sinuca de bico, sai um recortezinho desse período aí? Max. Qual? Pode ser. Fá, eu acho. Não, acho que é Ré, talvez. Deixa eu ver aqui o meu tom, porque eu não me lembro mais. Pode ser. Fly me to the moon and let me play among the stars.
let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I'm in love with you. Oh, honey, I'm in love with you. I'm in love with you. O Fly Me to the Moon e... As que eu gravei nessa primeira demo... Chick to Chick. Chick to Chick, do Irving Berlin, e Brigas Nunca Mais, do Tom Jobim. Foram essas 3. E no show Fever, tu cantou Fever? Sim, acho que no show Fever eu cantei, inclusive, uma música dos Rolling Stones, que era I Just Wanna Make Love to You, que a Era James gravou, se eu não me engano foi na época que eu escutei com a Era James. E o Fever tinha muito essas influências, né? Um pouco do rock, um pouco do jazz. Eu não sou uma cantora que escuta rock na minha vida cotidiana, mas eu tinha um pouco a influência através do meu pai, do meu irmão. A banda favorita do meu irmão mais velho é Rolling Stones. Meu pai escutava Beatles, então tinha música dos Beatles, tinha dos Rolling Stones, né? E tinha, acho que do funk também, influências de funk, de pop também. Cantei uma música até da Madonna na época nesse show. Sai o baixo do Fever? Tum, 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 tum. Eu vou ficar devendo essa daí. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, your arms around me, I got a fever that's so hard to bear. You give me fever. Oh, fever, fever when in the you kiss morning, me. Fever when you hold me tight. Oh, You give me fever, fever in the morning, and fever all through the night. Captain Jack met Pocahontas. They had a merry mad affair. When her father tried to kill her, she said, Daddy, oh, don't you dare, he give me fever. Que legal. Essa música é uma delícia, né? Maravilhosa. E aí, tu diz que fez os 5 anos de psicologia e mergulhou, mas esse mergulho aconteceu como e que mercado se apresentou pra ti? Porque tu saiu de Porto Alegre, tu teve que sair de Porto Alegre, gente de fora te descobriu e comprou teu passe. Como é que foi isso? Não, comprou meu passe, não. Mas, assim, eu tive um grande conflito nesse início de carreira, que foi conciliar o jazz com a música popular brasileira, que eram 2 paixões que eu tinha, né? Depois que eu descobri o samba e virou a minha grande paixão junto com o jazz, né? E virou jazz e samba, assim. Esses primos, né, afrodiaspóricos. Mas eu tinha esse conflito, eu não sabia como conciliar isso. Porque eu fazia show de jazz ou de MPB, e aí como, né, podia fazer os 2 juntos, mas sempre ficava aquela coisa meio separada, sabe? Não ficava algo... Não ficava um creminho, uma sopinha, assim, que eu pudesse dizer que era minha. E aí comecei a me desafiar na composição, conheci alguns compositores que viraram amigos na época, a Gisele De Sante, o Rodrigo Panassolo, o Mário Falcão.
E comecei a me desafiar por aí e comecei a entender que através da criação ia ficar um pouco mais fácil para mim achar achar essa personalidade musical, sabe? Achar o que eu tinha para dizer. E aí comecei nesse projeto de gravar essas músicas, né? De fazer primeiro parcerias e depois gravar essas músicas. E aí eu conheci o Léo Bracht, que é o meu produtor musical do Noturno, e que vai ser do próximo disco também. E nós começamos muito juntos a fazer esse processo de produção aí que mais tarde desagou no Noturno, né? Que é o meu primeiro disco. O estúdio, qual o estúdio que tu gravou aqui em Porto Alegre ou já gravou e mixou fora? Não, a gente masterizou fora. Mas eu gravei... O meu disco Noturno foi gravado no Transcendental Áudio, que mudou de sede, agora ele fica na Zona Sul, antes era no bairro Petrópolis. Mas foi ali. O estúdio é minha grande paixão, sabe? Eu sou uma cantora que ama mais gravar no estúdio do que performar ao vivo. O que talvez não seja muito bom, porque mercadologicamente, porque hoje em dia o artista não consegue ter um rendimento muito grande a partir da gravação, né? Depois do advento do streaming e de todas as mudanças tecnológicas que a gente teve, né? Eu gosto de cantar ao vivo, mas o estúdio tem uma mágica ali que se dá uma liberdade, né? Tu também sente assim, Max? Experimentar coisas e tal. Experimentar coisas e fazer uma música nascer, fazer uma gravação nascer. E aquilo vira uma obra mesmo, que é perene, sabe? E que te emociona de outras maneiras, assim, porque tu não tá dependendo do olhar do outro naquele momento. Tu não tá precisando agradar o público naquele momento. Não tá precisando reconhecer a reação das pessoas para ver como tu vai se fazer. Não, é algo muito teu, é algo muito meu ali e de quem tá tocando. No caso, se eu e Max formos fazer uma gravação juntos, né? Como fizemos muitas vezes. Então, o estúdio tem esse encantamento para mim, assim. Mas e quando tu bota para fora eu não digo o retorno, mas a reação é a que tu imaginava? De algumas pessoas, sim. Eu acho que pro Noturno, de muitas, eu digo do público em geral. Do público em geral, eu acho que não. Acho que não é a que eu esperava. Mas eu queria fazer. Eu não tô dizendo nem na questão de agradou, não agradou, sim, porque isso aí é muito... Sim. Ah, tá, entendi. É muito... Quase todos, assim, contam em algum momento alguma história de que, eu sempre achei que a música de trabalho do disco ia ser essa aqui e a que estourou foi essa. Sei, entendi. Né? Assim, a reação... Então, nesse sentido, acho que a reação é um pouco parecida com o que eu idealizei, embora seja bittersweet, assim, seja meio agridoce, porque eu queria fazer um disco que fosse diferente, sabe? Eu queria unir as referências musicais que me compuseram como artista, mas de uma forma que, sei lá, que ninguém tivesse feito, algo que fosse único, que fosse autêntico, vamos dizer assim, né? E eu acho que eu consegui isso. Eu escutando o disco, eu acho que eu consegui. Eu não consigo encaixar ele muito em nenhuma prateleira, sabe? Mas isso, por um lado, também não é bom, mercadologicamente, entende? Mas é um preço que se paga, acho que para fazer o que se acredita. Às vezes o que tu acredita é algo que é muito popular e que vai cair nas graças do público e dos empresários e dos patrocinadores e beleza. Mas tem horas que não. O meu segundo disco, acho que já vai ser muito mais nesse sentido mercadológico, porque ele é mais, né... E as pessoas já te conhecem mais também. E porque ele é mais reconhecível mesmo, eu acho, no sentido de misturas de influências. E acho que é algo que já dialoga melhor com coisas brasileiras. O Noturno tem muita influência de música estrangeira, sabe? De música americana, negra americana, assim. Então, acho que tem esse componente também, né? Eu vou voltar um pouquinho, porque me surgiu uma curiosidade.
Tu chegou a cantar na noite, assim, bastante em Porto Alegre ou não? Sempre foi uma opção para mim não cantar muito na noite. Sempre tive a ideia de que, inclusive, já fui bastante criticada por isso na época, assim. Mas eu sempre pensei que se as pessoas me vissem muito na noite, elas não iam depois ao show do teatro. No teatro. Entendi. Então eu sempre optei por isso, assim. E também porque eu não sou uma cantora que gosta de fazer shows todos os dias. Nunca fui, nunca serei, eu acho, sabe? O show pra mim é uma coisa muito especial. Eu tenho que estar bem para fazer aquilo ali, eu tenho que estar preparada. E é uma exposição, e a exposição pra mim é algo ainda um pouco difícil, assim. Eu ainda que curioso. Me escondo um pouco. E quando tu tá no estúdio lá com o fone gravando, tu tá cantando pra ti ou tu imagina situações? Eu penso no som, totalmente. E no show também. O som, pra mim, é algo espiritual, sabe? Mas é a diferença de tu te com o retornão de um fone bala aqui e depois mesmo que tu, não sei se tu usa in-ear ou não, mas não é a mesma coisa. Eu uso in-ear, claro, tem que ouvir minha voz. Né? Não é a mesma coisa. Sabe como é que eu comecei a gravar o Noturno? A capela. Eu comecei cantando algumas músicas, não fiz com todas, porque o processo foi indo, mas eu comecei gravando as músicas a capela, para depois a gente colocar os instrumentos, porque para mim a minha voz é a minha conexão com o alto. Então eu precisava ouvir aquilo muito presente, sabe? E hoje eu acho que eu já desenvolvi uma relação com a gravação, através da qual eu consigo fazer isso já com os instrumentos ali. Mas existe toda uma questão dos volumes. Eu coloco a minha voz bem mais alta do que a harmonia, do que as percussões. Sempre fiz assim. Pra ter essa presença mesmo, sabe? Então, mas eu penso no som. Pergunta pro Max. Como é que é gravar ao contrário? Gravar ao contrário. Colocar o som depois, sim, porque voz, se tu... o som sobre a voz. Sim, porque tu... É que fica fácil porque ela dá muito bem a intenção melódica com a harmonia já. Tá, mas uma coisa é tu gravar uma linha pra ela cantar em cima e tu depois pegar a voz e seguir a linha que ela tava. Outra coisa é ela gravar a capela e tu tem que ir adaptando o tom. Não, é que ela é muito afinada, então já tá tudo implícito ali já. Ela descreve realmente todas... A história tá contada ali já. Não tem muito o que mudar. Tem lance de arranjo, é outra coisa, mas, tipo, harmonicamente já tá ali, implícito ali. A gente faz um diálogo, uma conversa, né? É como tu começa com uma pergunta, eu começo com uma pergunta lá e ele vem com a resposta. Querendo ou não, o tocar junto, a voz é a que sola. Eu venho depois. O tocar já é assim. Não, mas é que eu acho curioso o gravar a capela e botar depois, entende? Sem linha. Tu gravar a capela. Mas acho que o que ele falou, o que tu falou, Max, acho que é bem isso, assim. É muita memória, dar um tom, entende? Né? É dar um tom, assim. Mas é muita memória, tu entende? Tem que ter muita memória musical pra tu pá! Né? E o outro poder botar instrumento depois. Muito curioso isso. É a história de cada um, acho, né? Eu, como vim dessa história de cantar em corais, acho que ensaiar a voz em casa, eu não tinha quem me acompanhasse para ensaiar as músicas do coral em casa, então eu fazia capela. Acho que já vem uma relação com a capela, assim, de criança, né? E eu, como infelizmente, eu não toco harmonia, já tentei várias vezes, mas toca um pouquinho, sim. Toco um pouquinho pra compor, às vezes, e tal, mas eu não me arrisco, assim, a tocar publicamente, né? E talvez um dia me arriscarei, mas eu prefiro cantar com o Max, por exemplo, que é um músico incrível e que vai me trazer uma possibilidade de eu crescer naquele momento, né? Porque se eu canto com ele, eu cresço. Se eu canto comigo, tocando, eu cresço de outras formas. Mas, claro. Sabe, o que ele vai me trazer de harmonia ali, de ensinamentos, é outro nível, né? Eu vou evoluir. E daquelas composições lá da adolescência, alguma
amadureceu e virou trabalho? Não, as composições da adolescência ficaram lá. Tu nem revisita. Sabe que esses dias eu tô nesse processo de trazer ainda as minhas coisas daqui pra França, eu trago aos poucos, assim. Eu tava revisitando umas caixas de memórias, porque eu guardo muita coisa, né? Diários, cartões de aniversário, aquelas coisas. E eu encontrei muitas folhas onde muitas músicas nasceram. Encontrei algumas dessas, assim, de adolescente. E eu gosto de deixá-las naquele lugar, porque são vivências muito diferentes, né? São sonhos e desejos de adolescente que não se reproduzem agora, necessariamente, né? Então, talvez um dia, quem sabe, mas não é um desejo que eu tenho, assim, de publicar isso. E lançou o disco, ganhou o Grammy. Uhum. E o que aconteceu depois? Foi logo em seguida a saída do país? E como que foi isso? O sistema te procurou e disse, tá, aqui não é aqui o teu lugar? Ou tu disse, realmente, eu vou ter que focar lá. Como é que foi isso? Depois do Grammy Latino... Ou alguém te disse, sei Sim. lá, uma outra cantora disse, vamos... isso sempre me disseram. Quando eu participei do The Voice também, a treinadora vocal do The Voice me disse, quando ela me viu cantar, tu tem que ir pra Europa. Tu tens que ir pra Europa. Não pode ficar aqui. E o Regis me falava isso, muita gente me falou isso. Tá, mas é que uma coisa é te dizer assim, tu tem que ir pra Europa, tu tem que sair do Brasil. Tá, mas tudo bem, mas na prática, o que é? Eu compro uma passagem, como se faz, né? eu vou pra um hotel, eu alugo um apartamento, eu procuro quem, eu como o quê? Como se faz, né? Assim, depois do Noturno, aconteceram algumas parcerias internacionais muito legais. Então, isso foi muito bom, sabe? E isso foi me desenhando possibilidades que agora continuam acontecendo. E ano passado, acho que foi ano passado, eu compus uma música com o Pablo Gil, que é um maestro, arranjador, que mora venezuelano, radicado em Miami. A gente fez uma parceria com o Tuti Rodrigues, com o Tony Súcar, de Masquinada em 2019, eu acho, acho que foi por aí. E aí depois o Pablo e eu ficamos em contato, e o Pablo ano passado me convidou para participar do disco de um artista holandês, o Steven, que é percussionista e estava gravando um disco com muita influência de brasilidades, assim. Então eu compus com o Pablo e a gente convidou o Simoninha para gravar, e ele gravou voz, a gente gravou voz cada um no seu canto, né? Digamos assim, à distância. De qual? Então, uma composição minha com o Pablo Gil, que se chama Tem Bafafá. Ela tá no Spotify, é só procurar Tem Bafafá com Steven Brezet, que vocês vão achar. Teve a Masquinada, teve uma parceria com uns artistas mexicanos também, que surgiu do Grammy Latino, das andanças por lá. E agora na França também, eu acho que o Grammy Latino ajuda bastante, assim, a abrir algumas portas, né? Quando conhece as pessoas e elas sabem que... Mas eu acho que para músicos, que eu acho que os músicos sempre foram a minha grande conexão, assim, na música, sabe? Foi muito através deles que eu acho que eu pude me descobrir, que eu pude... não só me descobrir, mas também descobrir certas possibilidades, certos lugares. E acho que lá na Europa está sendo assim. Eu estou conhecendo músicos, grandes músicos, e eles não se importam tanto com o Grammy Latino, é mais assim com o que eu posso trazer também para a roda, né? Então, a gente dialoga mais no sentido da música, que eu acho que com a gente é a mesma coisa, né, Max? A gente tem uma conexão musical muito grande, assim. Então, não importa se eu ganhei Grammy, se ele ganhou Grammy, é o que rola no som, né? Acho que isso pra gente é mais verdadeiro. Agora, ir pro exterior, eu não fui pro exterior por causa da música, ao contrário, né? Eu deixei muita coisa aqui. Que, aliás, olha aqui, ó. Olha aqui. Dedicatória. Olha aqui, ó. Fórmula. Aí vem o encarte, viu? Isso é uma coisa que hoje em dia a gente não tem mais, infelizmente, né? Aqui, o encarte com todo mundo que tocou no disco, com as letras, com os compositores, com os produtores. Só gente da pesada aqui. Da pesada. Músicos, grandes artistas, grandes músicos. Graças a Deus, eu tenho o privilégio de um disco cantar que com ainda esses tem caras. letra, olha só. Tem letra.
participaram desse disco o Max Garcia, o Tuti Rodrigues, o Luiz Mauro Filho, o Guto Virti, o Cidiel Vieira, Jorginho do trompete, Jorginho Neto, Bebê Kramer, Samuca do acordeon, Marcelo Amaro, uma galera, assim, grandes artistas. O Roberto Menescal fez participação especial, Pois o Serginho Moá também, E o... Guisa Ribeiro também, E tu- tocou, Djamem Farias. E tu manda o trabalho pra concorrer? Como é que funciona isso? O Grammy? O Grammy... Tanto o Grammy latino quanto o Grammy americano, eles têm processos de seleção, né? Então, primeiro tu tens que... aliás, eu acredito que tem que ser inscrito no Grammy para enviar, porque não fui eu quem enviou, né? Na época. Mas tem que ser inscrito para enviar um trabalho. Então, no meu caso, o meu produtor era já... E aí tem todo um processo de seleção. A primeira fase... E quando diziam pra ti, nós vamos mandar pro Grammy, tu pensava o quê? Isso aí não é pra mim. Eu nunca cogitei, nunca imaginei que eu fosse... Imaginei, com o primeiro disco ainda sendo desconhecida. Nunca imaginei. Foi algo muito surpreendente, assim. Eu tava eu tava no avião, indo pro Rio pra ver um show do Richard Bona. E eu desci do avião, abri o celular e tava chovendo de mensagens. Eu não entendi o que é isso. Indicações. E eram 4 indicações. E eu, meu Deus, como assim, né? Que bom, que maravilha, né? Mas é isso, tem 3 fases, né? A primeira fase é a fase geral, onde as pessoas votam em quem elas acreditam, enfim. A segunda fase é já com os indicados. E a terceira fase é de uma comissão restrita que vai escolher quem... E são várias comissões daí, né? Designadas a escolher quem são os Mas daí ganhadores. tem uma solenidade, tipo... Da premiação? O Oscar, ou não? Isso. E aí, tava São lá esperando. São 2 solenidades, né? A primeira é para prêmios técnicos, prêmios de músicas regionais, enfim, de música brasileira, enfim. E a segunda solenidade é dos prêmios principais. Eu tava nas 2, porque tinha o melhor novo artista e gravação do ano na principal e tinha prêmio de engenharia e de álbum pop contemporâneo em língua portuguesa na primeira cerimônia. E é muito louco isso, porque, na verdade, o que eu vi na época foi que existia uma massa de artistas ali na primeira cerimônia que no meu entendimento, são as pessoas que estão batalhando, né? Que são artistas independentes e tudo mais. E que estão batalhando por esse sonho. E naquela segunda cerimônia me dá a impressão que são as pessoas que são realmente famosas, que têm muito investimento naquilo que estão fazendo. E existe essa pirâmide, assim, né? Então, esse sonho que todos nós cultivamos, ele meio que, na minha opinião, assim, sustenta esse topo da pirâmide, que é o sonho da música, né? Então, acho que é um conflito para todos, né? Que estão nesse circuito musical, porque a pessoa quer chegar naquele topo, mas aquele topo não comporta todo mundo. Então, eu acho que hoje em dia, quem faz música, quem vai fazer música, quem vai começar uma carreira, tem que ser porque realmente ama muito música, sabe? Eu tenho essa impressão, não sei se vocês concordam comigo, Concordo. mas porque realmente chegar nesse topo de pirâmide é muito difícil. Não é para todo mundo. E não cabe todo mundo ali. Então, a pessoa tem que ter a maturidade, eu acho, de entender que pertencer a essa base da pirâmide, ser artista independente, batalhar, fazer o seu som porque acredita, já é muito válido, sabe? Já é muito importante. Porque não só tu tá fazendo pra ti, mas tu também tá... É difícil, mas tu tá sustentando toda uma... E pode todo ser um universo, pode ser sabe? que eu esteja errado, mas eu acho que tu pertencer à base também te solidifica, né? Claro. Porque se tu vai direto pro topo da pirâmide, Claro, eu acho também. e tu depois não fica lá nos hype, se tu não foi da base, tu não sabe o que fazer, tu fica sem chão. Eu acho que sim, eu acho que solidifica o sujeito mesmo, e solidifica a integridade do trabalho, né? É a base do trabalho mesmo, é vir de uma verdade, é vir de uma consistência, de uma dedicação, de um conhecimento que existe ali, né? Que vai te sustentar, porque tem tanto artista que a gente vê que sobe para esse topo e não teve essa base, e não consegue suportar as pressões, as injustiças, tantas coisas negativas, o jogo da coisa, né?
Então... Se existiu, né? Porque eu não sei como é que foi, o retorno dos outros artistas brasileiros que estavam lá concorrendo, ou latinos que estavam lá concorrendo, como é que foi? O pessoal veio a ti, ou o pessoal, não ganhei, tô indo embora como é que foi isso? Ou estrangeiros? Tanto faz. Alguma coisa que tenha te chamado a atenção, porque eu imagino que ganha um prêmio desse, vai lá receber, tu meio que não tem capacidade de registrar tudo, né? Imagino que tu não deva ter ficado... vamos ver como é que ficou a cara do fulano, da fulana, né? Né? Sim. Não tá ligando nem por uma questão de ego, mas por uma questão de que acontece tanta coisa ao mesmo tempo que tu não consegue registrar e vai registrar coisas que te chamem a atenção. Então é isso, essa experiência que eu queria, assim, realmente aconteceu isso, fulano veio falar comigo ou não veio, alguma coisa, enfim, que tenha te chamado a atenção neste momento. Nesse momento que me chamou a atenção, assim, quando a gente ganha, pelo menos foi o que aconteceu comigo ali, quando eu ganhei o prêmio, foi a primeira categoria apresentada na cerimônia. Então eu não tive tempo de ficar na cerimônia para ver nada, né? Eu já fui para os bastidores, enfim. Eu me lembro que eu acho que eu encontrei a Maria Rita ali nos bastidores e acho que ela me deu parabéns e foi legal, assim. Até um momento depois ela me convidou para um trabalho fino, acabou não rolando, mas foi legal só o fato de convidar, né? Mas eu acabei não vendo nada nesse sentido. Mas o que eu notei é que quem se aproximou de mim foram artistas estrangeiros. Foram artistas latinos, artistas que são radicados nos Estados Unidos ou no México, né? Muito mais. Inclusive no sentido de buscar parcerias, de convites, né? Mas acho que até hoje, sabe? Acho que até hoje os convites que eu recebo são mais... cada vez mais acho que fora do que aqui. Mas eu valorizo tudo, né? Eu acho que a ideia é justamente fazer essa caminhada universal, assim, continuar aqui e continuar lá. E vamos tocar num assunto, não sei se árido ou não árido, a gente conversou sobre ele em off, mas e aí tu tem todo esse... Tu discorda que é sucesso, né? Que e eu discordo de ti, acho que é só dar uma pequena navegação, só dar um Google nela que a gente vê a pujança do que o teu trabalho representa por aí. Obrigada. Mas aqui na nossa realidade local, e principalmente da tua cidade natal, que está permeada... Primeiro, não tem mais essa multidisciplinaridade cultural como já teve. A gente, né... Hoje em dia tem menos lugar para tocar, menos lugar para cantar. Sim. Como a gente tinha dito, não tem mais rádio. Tem poucas. A gente tá mais exposto ao massificado, né? E menos independente. Então, fatalmente, o reconhecimento que tu tem aqui é inferior ao que tu tem fora. E como fica isso para ti? E o que tu pensa ou planeja para tua cidade? Eu discordo um pouco, como eu te falei em off, porque eu acho que eu tenho um reconhecimento legal aqui, não necessariamente de público, porque não é fácil fazer com que essa música chegue, com que a gente faz, chegue no público. Mas eu tive bastante reconhecimento de mídia, eu acho que a mídia aqui sempre me apoiou muito, sabe? Eu tenho várias capas de segundo caderno, capa de revista, né? Participações em programas, em rádios, então eu me sinto muito acolhida nesse sentido em Porto Alegre, sabe? Sou muito grata. Agora, a questão de fazer a música chegar no público, como eu te falei, eu acho que tem algo das pessoas se identificarem ou não, por um lado, óbvio, né? E também a questão de investimento, né? Eu, por ser uma artista independente, não ter nenhum tipo de patrocínio, isso dificulta esse acesso, né? Então, o meu desejo, o meu sonho é que nos meus próximos trabalhos eu consiga ter a possibilidade
de investir mais nessa parte também, que é fundamental, que é a parte de divulgação, de promoção do trabalho, né? Mas é isso, eu acho que eu valorizo cada reconhecimento que eu tenho, mesmo que seja pequeno. Acho que isso tudo é muito importante para que a gente componha uma trajetória, né? Uma linha de tempo, assim, para ter um trabalho que no final da vida a gente olha e a gente pensa, pô, estou orgulhosa do que eu fiz, né? Então, eu acho que Porto Alegre me dá, sim. Não, estou orgulhosa do que eu fiz, tu já pode ficar. Estou orgulhosa. Mas já pode ficar. Tem o fato de o Grammy latino e o Grammy americano não serem muito conhecidos no Brasil também, sabe? O prêmio Multishow, por exemplo, é muito mais conhecido no Brasil do que o Grammy. As pessoas não sabem o que é o Grammy. Ah, entende? Não sei, não. Não sabem, a maioria não sabe. Verdade. Sabem nos Estados Unidos, sabem na Europa, mas aqui não sabem. Então, até porque as categorias de música brasileira no Grammy, aliás, o Grammy Latino, quando eu ganhei, ele estava na edição 19. Se eu não me engano, era 19. Então, é muito recente, né? Ícones da música brasileira que a gente tem nunca ganharam um Grammy antes, porque não existia, entende? Então, acho que tem isso também. Ainda precisa estar... Agora, acho que está mais no conhecimento da população, porque muitos artistas brasileiros estão ganhando. Lineker agora tem, acho que 4, 5, não sei quantas indicações. Enfim, vários artistas ganharam. Gilberto Gil, Rei, ganhou, né, há anos atrás, que já ganhou o Grammy americano também, eu acho, mas enfim. Então, começa a fazer mais parte do imaginário popular aos pouquinhos. Eu tenho esperança, assim, que essas coisas vão mudando muito também agora, sabe? Cada vez mais, acho que a gente vai criando comunidades de pessoas que curtem o nosso trabalho, e menos vai ser essa coisa de mainstream, né? Embora o mainstream sempre vai existir de alguma forma, acho, mas mais assim as comunidades vão se fortalecendo. E eu tenho esse objetivo sempre de criar essa comunidade, né? E vai ficar no Brasil o quê? 30 dias? Já passei alguns dias, são 29 dias, eu acho. Então fico aí por mais algumas semanas. E qual tua agenda? Tem agenda de apresentação? Tem show? Vai pra onde? Não. Eu vim por causa de um evento privado. E pretendo, assim, só vou agendar coisas pontuais se ocorrer. Já tive um convite, mas não sabemos se vai acontecer ainda. Mas se houver essa possibilidade, eu vou divulgar no meu Instagram, que é Anadi Real, ANAADI Real. No meu Facebook também, as pessoas vão ficar sabendo. Mas o objetivo era mais esse, assim, esse evento privado, família. Eu já tô seguindo ela, óbvio. E vocês sigam também, né? Muito obrigada. Me sigam, quem quiser, né? Fazer essa conexão por lá. O que eu tenho feito, eu tenho divulgado. E o meu próximo projeto é o disco Iluminar, que é um disco inspirado no universo do samba, né? Com composições próprias, composições em parceria com Alan Dias Castro, Eduardo Pita, Rodrigo Allende, tem com Mário Falcão também. Vai ser gravado ou já está gravado e já está em pós-produção? Pré-produção. E vai ser gravado e não sei quando que a gente vai lançar, mas esse disco é um disco muito especial para mim. É um disco muito... que conecta, assim, tanto esse meu universo da psicologia com o universo da música. Ele relaciona, assim, cuidado de si com samba. Porque o samba tem muito tem muitas composições no samba, principalmente dos compositores afro-brasileiros, eu acho, que falam dessa busca pela virtude, dessa busca por ser uma pessoa melhor e por ter uma vida melhor, né? Então, eu me inspirei muito nesse segmento, assim, nessa linha que vem do samba, que é um pouco tímida, mas ela existe, né? Como tantas músicas aí que a gente escuta hoje em dia, tá escrito, conselho, enfim. E então é isso, assim, o Iluminar é um disco muito especial e ele vai estar na roda em breve, se Deus quiser. Vai ser gravado onde? No Transcendental Áudio. Mas e tu vai gravar as vozes aqui ou tu vai gravar lá e mandar? Não, vou gravar aqui. Pra mim isso é muito importante. Eu amo gravar e cantar com os meus amigos, sabe? Claro que trabalhei já com muitas pessoas que não são meus amigos, mas acho que isso contribui muito pra música. Mas todos ficaram, né? Tem pessoas das quais eu não sou tão próximo. O Menescal, a gente
não se fala, entendeu? É uma lenda da Bossa Nova, eu não tenho contato com ele, a gente trocou algumas coisas. Tá bom, mas se ele te encontrar na rua, ele vai ser muito simpático, eu muito acho querido. que é impossível alguém te conhecer e não ficar teu amigo. Ah, querido! Querido, que amor! Mas não é querido, que amor, eu tô aqui, tô conversando contigo e já virei teu novo velho amigo, como diz o Jacques Maciel, que me deu essa palheta. Tu és muito generoso e acolhedor, e eu te agradeço mas não sou generoso. Sabe que tem uma coisa que eu sou um cara, trabalho com residentes, com médicos que já estão graduados, mas ainda estão em formação, e eu sou um cara muitas vezes muito crítico, assim, cobro muito. Mas eu tenho uma coisa, assim, na minha vida, como dogma, que o elogio, ele tem que ser dado no ato, entendeu? Vou esperar a pessoa morrer ou ir embora, ou sei lá o quê, pra dizer, fulano, como era gente boa. E eu tenho uma coisa, assim, que eu prefiro me arrepender do que eu fiz, do que o que eu não fiz, e do que eu disse, do que o que eu não disse. Porque o que eu disse, se pegou mal, eu posso tentar corrigir, eu posso tentar dizer, olha só, foi mal, me desculpe, eu não tinha essa intenção de causar isso aqui. Agora, o que eu não disse, eu não vou mais dizer. Passou. E tu entende? Quando eu tenho oportunidade de conhecer uma cantora e uma pessoa como tu, minha conterrânea, saber que esse tipo de trabalho aqui, de alguém que, entende, pisou e pisa o mesmo chão que eu, viveu as mesmas coisas, e tem esse trabalho aqui, e que a gente te dá um Google e vê o poder e a profundidade que isso tem. E tu, jovem, do jeito que tu é, onde isso vai chegar, entende? Muito obrigada. Não sei, é um negócio assim como ver a maçã cair na cabeça do Newton. Ai, que amor. O cara diz, porra! Que legal. Muito obrigada. Eu acho que... Tu não tem que agradecer, isso aí é teu, é tu. E tu tem uma coisa, só se vocês que estão aí tivessem aqui para sentir a aura que fica, a paz, é um negócio, graças a Deus, no nosso meio de músicos isso é muito presente, né? E até eu noto isso, que pros músicos, o que eu conto do que eu vivo no dia a dia como médico, não é que eles não acreditam, mas eles têm uma dificuldade de processar, porque o meio de músico, quando se encontra, ele é tão fluido e ele é tão sem rótulo e sem preconceito, né? Olha, negócio... Eu digo quando o músico genuíno, quando se encontra. Acho que tem preconceito, sim, mas... Eu acho que o universo da música, ele é outro mundo, assim. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras coisas, em outros... No trabalho normal da vida, assim, né? E é uma máquina de moer pessoas, né? É uma máquina de moer pessoas e moe a nossa subjetividade, moe a nossa humanidade. E a arte, para mim... Eu passei muitos anos procurando por que eu faço música, por que eu faço arte. Eu não conseguia encontrar a resposta, sabe? Porque eu nunca quis fazer música para entretenimento, não era o que eu... Não combina com a minha personalidade, zero, né? Então, aliás, adoraria poder fazer um pouco mais isso, mas não tem nada a ver comigo. Então, eu pensava, mas por que eu faço isso, né? Isso é tão difícil, é tanto desafio. E eu me dei conta que para mim, assim, a arte é uma das pouquíssimas coisas que nos humanizam nessa vida louca que a gente vive, que as pessoas trabalham, não tem tempo para nada, estão exaustas
E o mundo do trabalho, o mundo capitalista, cada vez mais moendo e usando as pessoas e jogando fora quando elas adoecem. E as pessoas, sabe, a arte, aquele momento que tu vive a arte é o momento que tu sente, é o momento que tu te lembra que tu não é uma coisa, tu é um ser humano e tu é capaz de criar, né? Isso vai dar um corte. Então, sabe? Tu és capaz de criar algo. E quando tu tá num show, quando tu tá ouvindo uma música, tu tá criando junto com o artista. Porque a tua história tá ali, o jeito que tu tá sentindo, o jeito que tu tá te conectando. Então, a arte é uma das pouquíssimas coisas que nos humanizam nesse mundo maluco. Em que a gente tá perdendo lugar para máquinas, a gente tá perdendo lugar para IA, sabe? Sim. E a gente não é IA, a gente não é máquina. A gente cria de um outro lugar. Que a IA nunca vai atingir, sabe? Então, acho que é isso. A arte... Aí eu descobri, eu faço arte por causa disso. Porque a gente precisa se humanizar. A gente precisa acessar a nossa subjetividade, que é única, que cada um tem uma, né? E uma coisa que tu falaste também que eu gostei muito, tu disseste que tu criticas, né? Tu és muito crítico, às vezes. Eu, particularmente, acho que se autorizar a dizer essas verdades, né? Se autorizar a criticar é uma das maiores dependendo da maneira que a gente critica, uma das maiores formas de amor e de respeito que a gente pode ter. O Max, que é meu irmão, que é meu grande amigo, ele me diz, musicalmente, se eu fiz uma coisa que não estava legal, que ele não gostou, que não, né, que não combinou, sim, ele me fala. Ele não tem medo de mim. Tem muita gente que tem medo de mim, né? Mas ele não tem. Ele é meu amigo e ele me fala a verdade, sabe? E eu preciso disso, porque é só assim que a gente evolui. Um aluno teu, se tu não criticares, ele não vai crescer. Então, eu valorizo muito e eu acho que isso é muito legal. Acho que quando eu falo que tu és generoso, eu acho que a crítica também, ela pode ser muito generosa, sabe? Mas eu vou voltar no meu ponto que eu não conheço. Não é que não existe, porque eu acho que também seria muita presunção dizer não existe. Eu desconheço outra profissão, outro meio que um médico, gravatinha, branco, se mete no estúdio na Cidade Baixa e conversa com todo mundo, entende? Sem se preocupar até muitas vezes com o conteúdo do que tá falando e se protegendo, e todo mundo acha isso ok. Uhum. E que a Ana Di entra em qualquer meio que ela tiver e ela abre a boca para cantar, uhum, e ela vai com certeza quebrar todo tipo de barreira. Só ouvi falar disso do Pelé lá, quando tem a história que ele foi jogar e parou uma guerra na África. Que legal. Eu não né? conheço outra profissão, uhum, que o meio seja assim, que tu encontra o músico e tu vê assim, eu sou da mesma raça. A raça dos músicos. O que tu acha, Max? Vai dizer... Pode ser. É uma energia bem mais leve, se é autêntica, assim, né? Tipo, tá entre amigos, assim, porque, querendo ou não, é um meio competitivo também como qualquer outro, assim, né? Mas eu acho que se tá a arte em primeiro plano, assim, como, tipo, a gente tá em prol da mesma coisa, eu acho que é muito uma... Eu concordo totalmente contigo. E eu acho que, claro, como todos os meios, sempre tem os que são o que em estudo, quando vai fazer análise estatística, chama os outliers, que é aquele resultado que variou muito, uhum, em relação à média. Então, uhum, vai ter em todos os lugares, mas... quantas vezes eu presenciei isso, e vocês devem presenciar, que o cara que é roqueiro, ele é amigo do sambista, ele é amigo do uhum, sertanejo, do não sei o quê, e quando eles estão conversando, e quando estão próximos, não tem, eu sou dessa linha aqui, não vou me misturar contigo, na música popular, né? Que é, popular, sei lá o quê. Claro, como a gente diz, talvez, né? Porque eu não tô no topo da pirâmide, mas talvez tenha o cara, modo de dizer, a pessoa do topo da pirâmide, que daqui a pouco se inebriou com o próprio sucesso e uhum, muitas vezes com a própria patuleia que fica em volta, uhum, né? Mas esse cara nem convive mais, né? E que cega essa pessoa em relação ao mundo que o cerca,
Talvez esse aí diga, não, esse aqui, mas... E a música é essa linguagem universal que sempre falam, né? A gente consegue se comunicar. Eu me lembro quando eu fiz um show num lugar muito legal, no Catalina Jazz Club, depois do Grammy Latino, né? Lá em Los Angeles. E eu cantei as minhas músicas do disco, né? Em português. E as pessoas, não foi nenhuma nem duas, assim, que vinham me relatar o que elas sentiram no show. Claro que eu expliquei as músicas um pouco, algumas, né, em inglês ali e tal, mas vieram me relatar como elas se sentiram e tinha a ver com o que eu estava propondo ali, sabe? Então, mais do que a ver com a letra, mas tinha a ver com a energia que eu estava tentando trazer através daquele trabalho. Então, eu acho que a música tem esse poder, assim, de nos conectar. E acho que no Brasil, uma coisa que eu noto, estava conversando com o Giovanni Barbieri, que é um pianista, baita músico, amigão nosso, daqui de Porto Alegre também, que mora em Portugal agora. Ele foi a Paris esses dias e a gente se encontrou. E ele me disse que os músicos brasileiros, em Portugal, os músicos brasileiros em Portugal, ele nota essa diferença com os músicos portugueses. Os portugueses, eles tocam fado ou tocam jazz, mas é aquela coisa de se concentrar naquele estilo. E o músico brasileiro, ele toca tudo. Toca tudo. Nos Estados Unidos, acho que também, né, Max? Tem um pouco isso, sim, assim, né? Menos, talvez, porque nos Estados Unidos tem muitos caras do jazz, daquele jazz mais contemporâneo que interpretam que o jazz é a música do mundo. Então, os caras, né? Tem muita influência caribenha também ali e tal. Mas o brasileiro toca tudo. O brasileiro, tu pode dizer muito melhor do que eu, né? O Max, meu Deus, né? Então, acho que mais ainda aqui, sabe? A gente tem essas redes de solidariedade. A gente é solidário, a gente se ajuda, a gente se conecta, a gente se abraça. E aí a gente toca tudo, então vira uma harmonia muito bonita ali, né? Colorida, assim, né? Vira geleia geral. Geleia real. Antes que nos matem, porque nós estamos com 1h12 de programa. Passamos do tempo. O que nós vamos deixar pro final? Vamos cantar uma música do próximo disco? Vamos. Tem uma sugestão? Maria Bonita? Não? Pode ser Ou Não Se Proteja da Felicidade. Eu lancei um clipe recentemente de uma música do próximo disco que se chama Não Se Proteja da Felicidade. Então, vou fazer essa. Quem quiser acessar o videoclipe, tá no YouTube. Então, como tem virado tradição, eu vou me despedir aqui, desejando para vocês todos uma excelente semana, um beijo no coração, agradecendo muito a oportunidade de conhecer a Ana Di, ser conterrâneo da Ana Di, e ter esse orgulho de tu ter atingido e pensar sobre o que tu vai atingir. Agradecer muito a tua generosidade de ter vindo aqui nos dar essa entrevista. Sempre lembrar da nossa produtora Claudinha, a Carolis, que faz a captação e faz a edição, a nossa gerente de jornalismo e marketing, comunicação e marketing, a Milena Schuller, e o nosso presidente, Marcelo Matias, que é o grande responsável por esse programa existir. E ela vai falar as palavras finais. Eu me despeço aqui, vou calar minha boca e vou ficar só admirando. Beijo pra vocês, voltamos semana que vem com mais um Plantão do Rock. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os envolvidos nesse projeto maravilhoso. Muito obrigada pelo teu amor pela música. A gente vê o brilho no olho que tu tens quando tu falas disso. E esse espaço aqui é precioso. Que vocês continuem fazendo esse podcast maravilhoso e trazendo artistas, conectando as pessoas dessa maneira e nos humanizando através do trabalho de vocês. Muito obrigada. Se eu tivesse a palavra certa, uma que vale mais do que 1000 gestos, além de te abraçar, eu poderia dar uma canção pra te fazer sonhar. Seria a voz que diz no seu ouvido
não se proteja da felicidade, pois se você cair ou não souber no que vai dar a liberdade, faz voar. Deixa partir na leveza dos bons sentimentos, até que o tempo traga esquecimento. Deixa partir, e se for pra voltar, que volte a sorrir. Vai ser amor, se um dia já não for seu, ainda assim vai ser amor. E renascer no coração que tanto já sofreu. Vai ser amor, se um dia já não for seu, ainda assim vai ser amor. E renascer no coração que tanto já sofreu. E renascer no coração que tanto já sofreu. E renascer no coração que tanto já sofreu. Obrigada.